Fala, fiel torcida! É com uma empolgação contagiante que venho trazer uma notícia que vai fazer o coração da nação corintiana pulsar ainda mais forte. Sim, você ouviu certo. O gigante Aboubakar, aquele atacante que tem uma trajetória de destaque e atuações marcantes, finalmente desembarcou em solo paulista para vestir a mítica camisa do Corinthians. É isso mesmo, a espera acabou e a ansiedade da Fiel chega ao fim com a confirmação oficial da chegada deste craque africano, que promete agitar os gramados da Arena Corinthians e trazer novas esperanças para todos nós. Com a temporada se desenrolando e o Timão buscando recuperar seu espaço no cenário nacional e continental, a aquisição de Aboubakar representa muito mais do que apenas um novo jogador no elenco. É a reafirmação da ousadia do Corinthians em buscar reforços de peso, que não só elevam a qualidade do time, mas também inspiram a torcida a sonhar alto novamente. Afinal, não é todo dia que um atleta de sua estirpe chega a um clube com a história e a grandeza do nosso amado Timão. A presença de Aboubakar não é apenas uma questão de técnica e habilidade em campo, mas também um verdadeiro espetáculo que promete movimentar as arquibancadas. A fiel torcida sempre foi famosa por sua paixão e apoio incondicional, e agora, com a chegada desse atacante que já foi destaque em diversas competições internacionais, a expectativa é de que a arena se transforme em um caldeirão fervente, cheio de gritos e aplausos para um novo ídolo. Neste primeiro capítulo, vamos explorar o contexto da chegada de Aboubakar e todo o impacto que essa confirmação traz. A torcida está em polvorosa, com rumores e especulações que pairavam no ar há semanas, e agora, finalmente, temos a confirmação que tanto esperávamos. É hora de relembrar a importância de um jogador como Aboubakar para o nosso time e o quanto isso pode mudar a trajetória do Corinthians nessa temporada. A transferência do atacante gera uma onda de entusiasmo e esperança, e a comparação com outros grandes nomes que já passaram pelo clube não nos escapa. Todos nós nos lembramos de momentos marcantes trazidos por ídolos que deixaram suas marcas na história do Corinthians, e agora, a Fiel se pergunta, será que Aboubakar será mais um a entrar para essa seleta lista de lendas corintianas? Além disso, vamos discutir como a chegada deste craque pode impactar diretamente no nosso desempenho nas competições que estamos disputando. Com muitos desafios pela frente, é essencial que o Corinthians aproveite todo o potencial que Aboubakar pode trazer para o nosso ataque. Agora, é hora de torcer e vibrar por esse novo capítulo na história do nosso clube. Preparem-se, fiel, porque a jornada com Aboubakar está apenas começando e promete ser cheia de emoções. Mas antes de continuarmos, não esqueçam de se inscrever no nosso canal e deixar aquele like maroto, porque aqui, a Fiel é sempre bem-vinda e a emoção não para. E agora, vamos nos aprofundar na análise tática dessa contratação bombástica e como ela pode redesenhar a forma como o Corinthians joga. Visualiza só, torcedor! A chegada de Aboubakar não é apenas uma adição ao nosso elenco, é uma transformação tática que pode mudar a forma como o Corinthians se apresenta em campo. Com um atacante desse porte, as opções para o treinador se multiplicam, criando uma verdadeira explosão de possibilidades que podem ser exploradas durante os jogos. Primeiramente, vamos falar sobre as características de Aboubakar. Ele é um atacante versátil, capaz de atuar tanto como centroavante quanto como um segundo atacante. Essa habilidade de transitar entre as posições vai permitir ao nosso técnico, seja quem for, uma flexibilidade tática que não tínhamos até agora. Imaginem um 4-4-2 com Aboubakar se movimentando à frente, criando espaço para os meias atacantes, ou até mesmo um 4-3-3 onde ele poderia ser o homem-gol, finalizando as jogadas com a qualidade que todos nós conhecemos. A presença de Aboubakar no ataque pode intensificar a pressão sobre as defesas adversárias. Ele possui uma capacidade incrível de proteger a bola e envolver os marcadores, o que poderia resultar em mais pênaltis e faltas próximas à área adversária. Isso se traduz em mais oportunidades de gols, claro, em mais alegria para Fiel. Além do mais, sua experiência em competições internacionais será um grande trunfo, pois ele não se intimida facilmente e sabe o que é jogar sob pressão. Por outro lado, a chegada de Aboubakar também traz um desafio interessante: como integrar esse novo atacante ao restante do elenco? Jogadores como Roger Guedes e Renato Augusto têm um estilo de jogo que pode complementar o de Aboubakar. A troca de passes rápidos e a movimentação em busca de espaços vão ser essenciais para fazer o ataque do Timão funcionar como um todo.
Essa conexão entre os jogadores será a chave para maximizar o potencial da equipe, e isso dependerá muito da habilidade do técnico em extrair o melhor de cada um deles. Além disso, é importante destacar que a forma como Aboubakar se encaixa taticamente pode ter um impacto direto nas finanças do clube. Um ataque mais eficiente, com mais gols e vitórias, pode levar a um aumento na venda de ingressos, na valorização de jogadores e até mesmo em novas parcerias comerciais. Portanto, a expectativa é que essa contratação não só fortaleça nosso elenco, mas também traga um retorno financeiro significativo, ajudando a estabilizar e impulsionar o Corinthians em um cenário cada vez mais competitivo. E claro, não podemos deixar de mencionar a pressão que Aboubakar irá enfrentar. Ao vestir a camisa do Corinthians, ele automaticamente se torna um alvo, uma esperança para a torcida e um símbolo da busca pela vitória. Essa expectativa pode tanto impulsioná-lo a desempenhar um futebol ainda melhor, quanto criar um estresse que pode ser desafiador. Porém, com a mentalidade forte que ele já demonstrou em sua carreira, a expectativa é que ele se adapte rapidamente e comece a apresentar seu melhor futebol. Mas e você, torcedor? O que acha que vai ser a maior contribuição de Aboubakar para o nosso time? Vão ser os gols ou a assistência para os parceiros de ataque? Como você vê essa integração com o restante do elenco? Comente aqui embaixo e vamos juntos discutir essa nova fase. Agora, é hora de dar um passo adiante e falar sobre o impacto financeiro dessa contratação. Afinal, a chegada de um jogador desse nível não é só uma questão tática, mas também uma movimentação importante no mercado. Então, vamos nessa! Agora, chegou a hora de analisar o impacto que a chegada de Aboubakar terá financeiramente para o Corinthians. Contratações desse porte não se dão de graça, e a fiel torcida precisa entender o que isso significa para o nosso amado clube, tanto no presente quanto no futuro. Primeiramente, é importante considerar que o custo da transferência de Aboubakar, que se aproxima de cifras consideráveis, reflete a ambição do Corinthians em voltar a ser protagonista no cenário nacional e internacional. Um investimento como esse não é apenas uma compra, é uma declaração de intenções. A direção do clube está mostrando que, apesar dos desafios financeiros que muitos clubes enfrentam, o timão não está disposto a se acomodar. O Corinthians quer brigar pelos principais títulos e pela classificação em competições importantes, e para isso, precisa de jogadores que façam diferença em campo. Além disso, a presença de um jogador de renome como Aboubakar pode gerar um retorno financeiro significativo através de diversas frentes. Por exemplo, as vendas de camisas e outros produtos relacionados ao jogador podem aumentar, uma vez que a Fiel vai querer ter em suas casas o manto sagrado com o nome do craque nas costas. Isso é um aspecto econômico que deve ser considerado, pois a imagem de um atleta pode alavancar as vendas e gerar receita extra para o clube. A valorização do time no mercado de patrocínios também pode ser uma consequência direta da contratação de Aboubakar. Um time mais forte e competitivo atrai mais olhares, e a presença de um jogador que já teve passagens de destaque por clubes e seleções pode ser o chamariz que faltava para atrair novos patrocinadores ou até mesmo melhorar os contratos já existentes. Isso é bom não só para a saúde financeira do clube, mas também para viabilizar mais investimentos em jogadores e infraestrutura. Contudo, é preciso lembrar que, em um mundo tão competitivo, a pressão por resultados é imensa. A torcida e a diretoria esperam que a chegada de Aboubakar resulte em um desempenho que justifique o investimento feito. Se o time não conseguir os resultados esperados, a cobrança será intensa. E a Fiel, como sempre, estará atenta, pronta para apoiar ou criticar, dependendo do que acontecer em campo. Por isso, a pergunta que fica é: será que o Corinthians conseguirá extrair todo o potencial de Aboubakar e transformar esse investimento em títulos e alegrias para a torcida? Isso é algo que precisaremos acompanhar de perto nas próximas partidas. Mas, enquanto isso, vamos para o próximo capítulo e mergulhar na história do Corinthians, analisando como Aboubakar pode se encaixar nesse contexto histórico de grandes atacantes que já vestiram nosso manto. Contempla isso, torcedor! A história do Corinthians é recheada de grandes atacantes que deixaram suas marcas e se tornaram lendas no nosso querido clube. Desde os tempos de Ronaldo Fenômeno até a era de Guerreiro, o Timão sempre teve jogadores que não apenas marcaram gols, mas também conquistaram o coração da torcida. Agora, com a chegada de Aboubakar, a pergunta que paira no ar é:
Será que ele conseguirá seguir os passos desses grandes ídolos e escrever seu próprio capítulo na história corintiana? Um dos maiores legados que um jogador pode deixar em um clube é a sua capacidade de se conectar com a torcida. E isso não se faz apenas com gols, mas sim com comprometimento, entrega e, acima de tudo, amor à camisa. Ronaldo, por exemplo, chegou ao Corinthians em um momento crucial e rapidamente se tornou um ícone, não apenas pelos gols, mas pela forma como se entregou em campo. Guerreiro fez o mesmo, conquistando a fiel com seu carisma e também com a habilidade de decidir jogos importantes. Aboubakar, por sua vez, tem o desafio de entrar nesse rol de grandes atacantes, e para isso, ele precisará mostrar que tem a mesma garra e determinação que sempre marcaram os craques que passaram pela nossa história. Sua carreira já é repleta de conquistas, e ele sabe o que é jogar em pressão. Isso pode ser um diferencial importante para que a torcida comece a enxergá-lo como mais um ídolo. Além disso, é preciso considerar as comparações que inevitavelmente surgirão entre Aboubakar e outros grandes atacantes do passado. A Fiel sempre tem uma memória viva dos seus ídolos, e isso pode ser tanto uma pressão quanto uma motivação para o jogador. Ele terá que se adaptar ao estilo de jogo do Corinthians e, ao mesmo tempo, encontrar seu espaço na memória afetiva do torcedor. A história do Corinthians também é feita de momentos mágicos, e a expectativa é de que Aboubakar possa criar novas memórias com a Fiel. Gols decisivos em clássicos ou em finais são sempre lembrados e reverenciados. A torcida quer ver não apenas um jogador talentoso, mas alguém que viva a intensidade do futebol corintiano e que faça valer a tradição do clube em grandes confrontos. Mas, e você, torcedor? Como você vê Aboubakar se encaixando na história do Corinthians? Você acha que ele pode se tornar um ídolo e conquistar seu espaço entre os grandes atacantes do clube? Deixe sua opinião nos comentários, porque a voz da Fiel é sempre importante. Agora, para fecharmos nosso roteiro, vamos integrar todas essas perspectivas e olhar para o futuro do Corinthians com Aboubakar. O que podemos esperar da nova era que se inicia com a presença desse craque em campo? Chegou o momento de traçar um panorama geral sobre o que a chegada de Aboubakar pode significar para o Corinthians. Com todos os ângulos explorados, desde a expectativa da torcida até as considerações táticas e financeiras, é evidente que estamos diante de um divisor de águas na história recente do clube. O que muitos de nós esperamos é que essa nova fase seja marcada por vitórias, títulos e, claro, muita emoção. A integração de Aboubakar ao elenco será crucial para a formação de um time competitivo. A fiel torcida anseia por um Corinthians que brigue na parte de cima da tabela, que se torne protagonista nas competições que disputa. E, para isso, ter um jogador como Aboubakar pode ser o primeiro passo em direção a esse objetivo. Com suas habilidades e experiência, ele pode não apenas marcar gols, mas também ser um líder em campo, orientando os mais jovens e imprimindo sua marca na equipe. Além disso, o impacto financeiro trazido pela sua chegada pode ser um impulso vital para o clube. O Corinthians, que já enfrentou dificuldades financeiras, pode ver um aumento nas receitas através de vendas de produtos, contratos de patrocínio e, principalmente, o aumento do engajamento da torcida. A presença de um craque é capaz de transformar a dinâmica do clube, atraindo mais torcedores para a arena e gerando um clima de otimismo que pode influenciar positivamente todos os setores. Agora, é hora de refletir sobre o futuro do Corinthians com Aboubakar em campo. A história do clube está sendo reescrita a cada nova contratação, e a entrada desse atacante é mais um capítulo que iremos viver juntos. As expectativas são altas, mas a torcida está pronta para apoiar. O que queremos ver é um Corinthians guerreiro, que não tenha medo de desafios e que sempre acredite na vitória. Portanto, Fiel, a pergunta que fica é: estamos prontos para essa nova era? Será que iremos testemunhar a ascensão de um novo ídolo e grandes conquistas? O futuro é incerto, mas uma coisa é certa: a paixão da Fiel nunca vai faltar. Portanto, continuem nos acompanhando, inscrevam-se no canal, deixem seu like e compartilhem suas opiniões. A jornada está apenas começando e promete ser emocionante. E, como sempre, esperamos vocês aqui para mais notícias do Timão. A Fiel é a alma do Corinthians, e juntos, vamos fazer história.